Fala, meus queridos fãs de exatas, hoje eu vou te ensinar como estudar para a primeira fase da UBMEP. Falta menos de um mês para essa Olimpíada de Matemática acontecer. E para quem não sabe, essa Olimpíada você provavelmente vai ter que fazer, já que 99% das escolas públicas estão inscritos nela, ou seja, você vai ter essa oportunidade de ouro, literalmente. Essa prova vai acontecer dia 4 de junho e vão ser 20 questões de múltipla escolha. Se você passar, você pode ir para a segunda fase, concorrendo a medalhas, caso ganhe a medalha de ouro, a viagem para a cerimônia e até 300 conto todo mês durante um ano. Mano, se tu juntar, dá R$ 3.600, dá pra montar o PC Gamer todo, só indo bem em uma prova. Então se inscreva no canal que daqui a alguns dias eu vou postar um vídeo falando todos esses detalhes. Aí você me pergunta, falta menos de um mês para essa prova, dá tempo de estudar? Dá tempo de passar? E a resposta é sim. A primeira fase é basicamente a fase eliminatória, para tirar o joio do trigo, pois apenas 5% dos melhores em cada nível da sua escola passam. E se você é de escola pública, você sabe que o nível de matemática lá é bem básico. Por isso tem gente que consegue passar só chutando nessa prova, mesmo não querendo. Mas sim, você deve estudar. Você não pode bobear que nem eu fiz ano passado, que não tava muito aí pra prova, tava no dia meio ruim e acabei simplesmente não passando. Portanto, não bobeie, garanta a segunda fase, já que muito provavelmente vão vazar os gabaritos de novo, mas depois eu falo disso. Tá, eu quero fazer, eu quero estudar, eu quero ser um medalhista. Porém, como eu estudo? O que eu vou estudar? O que vai cair na prova? E onde eu posso achar os conteúdos? Antes de tudo, primeiro você tem que saber em que nível você tá. A UBMEP é dividida em 3. O nível 1 é do 6º e 7º ano. O nível 2 é do 8º e 9º e o nível 3 é de todo o ensino médio. Os assuntos que costumam cair em cada nível são: no primeiro nível cai as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. E claro, frações, que é tipo uma divisão 2. E um pouco de proporcionalidade. Você precisa ter a noção de todas essas operações na cabeça e a lógica por trás dela, tipo aqui. Depois, uma noção boa de múltiplos, divisor, números primos, pares e ímpares. Pode parecer bobo, mas você realmente sabe o que é um múltiplo? Sabe o que é um primo? Se eu te perguntar quantos números pares tem um número 1249, você vai saber responder? E depois é bom ter uma boa noção de equação do primeiro grau, no sentido de saber pegar os valores que a questão te dá e organizar de maneira lógica em uma equação simples, que é a forma mais eficiente e segura de resolver. E claro, uma pitada de princípio da contagem, que é basicamente tipo, Marcelo tem 3 camisas e 2 calças, quantas combinações de roupa ele pode vestir? Coisa bem simples. No segundo nível, você vai precisar de basicamente tudo que você aprendeu no primeiro, muito mais aprofundado, junto com potências e raízes. É essencial você saber multiplicar, somar, dividir raízes e potências, como nessa questão. E também toda a parte fundamental da geometria. Nossa, como geometria cai no segundo nível. Como por exemplo, teorema de Pitágoras, semelhanças de triângulos, teoremas de Tales, ângulos, congruências. E, logicamente, saber calcular as áreas das principais figuras, como triângulos, quadrados, trapézios, losangos, etc. Também é muito bom você saber se virar com a equação de segundo grau, completa ou incompleta. É, meu mano, você vai ter que saber usar Bhaskara, mas isso é mamão com açúcar. No terceiro nível, você vai precisar de basicamente tudo do primeiro e do segundo, só que mais aprofundados. Junto com trigonometria, o máximo que você puder, todos os conceitos de geometria para complementar, manjar como relacionar as informações da figura para descobrir os valores que você precisa, como por exemplo nessa questão, ter sacadas para resolver os problemas de forma mais eficiente, como nessa, e também da geometria espacial, calcular o volume das principais formas, saber quantos litros tem uma caixa d'água quando perguntar, análise combinatória e probabilidade, que junto com geometria vão ser seus piores pesadelos, como por exemplo nessa questão, e também obviamente função de primeiro e de segundo grau, saber ler as linhas do gráfico. E de bônus, já tá na hora de você saber escalas de medida, por favor, saber transformar decâmetro em metro, saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água, essas coisas. Na verdade, isso aí você tem que aprender desde o nível 1, já é uma coisa bem basicona. E agora você deve dar tipo, potência. E eu sei, parece realmente muito, mas não se preocupa, se você pegar qualquer prova e puxar os assuntos de matemática, você vai ver algo parecido. O Enem, por exemplo, tem uma lista bem maior de assuntos. Isso porque os assuntos se correlacionam nas questões. Uma questão pode pedir um pouquinho de vários assuntos, e aí você acaba com uma lista grande dessa, mas para sua alegria, a prova da UBMEP não é conteudista. Embora seja fundamental, óbvio, você estudar esses assuntos, a prova vai cobrar de forma absoluta o raciocínio e a lógica matemática.
junto com a visão espacial e interpretação de texto. Por isso é fundamental aprender os assuntos em sua verdadeira lógica. Mais vale você saber como realmente funciona a trigonometria, por exemplo, do que só saber as fórmulas. E vale ainda mais você ter um raciocínio, porque mesmo se você não souber o assunto de cabeça, você consegue encontrar um jeito de gerar a resposta. Porque a prova da UBMEP é assim, com problemas lógicos e de jeitos mais criativos e pensativos de resolver. E isso não se desenvolve em videoaulas, e sim com a melhor forma de aprender, tanto para a Olimpíada quanto para qualquer coisa, que são os exercícios e simulados, com ênfase em provas anteriores para que você se adeque ao estilo da prova. E esse é o ouro dos estudos. Se você quiser passar na UBMEP ou em qualquer prova que seja, desenvolver um raciocínio lógico matemático, interpretação de questões, até aquela intuição matemática que ajuda demais nas questões, você tem que fazer exercício. E no caso da UBMEP, muito fácil, pois o site dela, que eu vou deixar o link na descrição, já tem todas as provas passadas e toda a resolução dela detalhada em PDF e muitas vezes em videoaulas, tudo explicado, além de um banco de questões com inúmeros exercícios que dá pra você fazer. E se você tiver condições, mano, eu super recomendo você imprimir essas provas e ir fazendo, e também simular o tempo, que é o tempo da prova, pra você ir se acostumando a como fazer essas questões. É por isso que se você me perguntar se algumas semanas é o suficiente pra passar, eu digo que sim. Se você pegar 2 horinhas por dia fazendo essas questões, observando onde você errou, qual é a lógica do raciocínio que era pra você ter pensado, como fazer e aprendendo, só fazendo isso, meu mano, você já vai estar na frente. E por favor, 2 horinhas, meu. Você gasta mais tempo nisso no Tiquiliros. E se você tiver disposição de adicionar mais 1 horinha estudando os assuntos que eu acabei de passar pra você, com as videoaulas, incrementando com os exercícios, meu mano, você vai chegar na escola platinado, fazendo capa. Vai aparecer uma conquista na sua cabeça dizendo um mestre dos números. Claro, se você tiver no ensino integral, complica mais um pouco. Então, se realmente tiver necessidade, estuda na escola, meu mano. Ferre-se a escola, viva a Olimpíada. A única coisa que vai fazer você ficar mais inteligente é você, não a escola. E outra, quando forem fazer as provas, por favor, fiquem tranquilos. Você já se dedicou, então você tá suave. Faça a prova se divertindo com os desafios, faça a prova relaxado. Mas não demais, pelo amor de Deus, não vai gastar meia hora em uma questão só. Enfim, não deixe o nervosismo e a ansiedade te atrapalhar, porque acredite, atrapalha muito, podendo ser a diferença entre você passar ou não passar. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar na hora que eu tava citando os assuntos é que eu recomendo que você estude PA e PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica. Sabe aquelas sequências, aqueles desafios que tu encontra no YouTube, qual é o próximo número? Então é bom você ter uma noçãozinha básica, isso para todos os 3 níveis. E se você já tá até aqui, meu mano, inscreva-se no canal e seja um medalhista esse ano. Fui!